Olá, boa tarde. Hoje o nosso assunto é importante para todos os profissionais do direito, todos os advogados, que trata de honorários advocatícios, recebimento dos honorários. Vocês sabem que existem dois tipos de honorários: os honorários contratuais, que é aquele combinado com o cliente, avançado com o cliente, e tem os honorários sucumbenciais, que são pagos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora, né? Vocês sabem também que existem muitas formas de contratação de honorários, né? Uma delas é a contratação por êxito, que não precisa ser tão somente pelo êxito, pode ser combinada, pode ter um modelo híbrido de contratação. Mas tendo a contratação por êxito, o advogado faz jus ao recebimento após a ação, o final da ação, de uma parte recebida ou a ser recebida pelo cliente. Então vamos imaginar que o cliente foi vitorioso na ação, recebeu, vai receber, vai levantar um dinheiro e o advogado tem 10, 20, 25%, enfim, daquele montante, né? Saibam vocês que existe a possibilidade, e aí vem as vantagens, de o advogado, quando do recebimento, né, lá no cumprimento de sentença, no início do cumprimento de sentença, aliás, ele faz juntar o contrato de honorários. Por quê? Porque ao ser pago para o cliente, é separado o valor. Então, paga-se o cliente e paga-se o advogado, né? Valores separados. Mas, de novo, é necessário juntar os honorários, o contrato de honorários no processo. Tá? Então, a gente fala de honorários advocatícios destacados do valor principal, certo? E isso é interessante por quê? Porque quando se faz esse destaque, há certeza de que o advogado vai receber, porque é possível que o cliente levante e demore um tempo ou acabe, enfim, não repassando isso para o advogado e criando alguns problemas. Tá? Então, com o recebimento dos honorários de forma destacada, é indiscutível, não há dúvida de que o advogado vai receber o seu valor. Claro que esse problema não haverá se o advogado tiver poderes na procuração para fazer esse levantamento. Aí ele é que levanta todo o valor e repassa a parte do cliente. Eu até sugiro para os colegas, quando fizerem dessa forma, levantamento de todo o valor, porque ele tem poderes para levantar o valor para o cliente, que ele chame o cliente, leve o cliente até a agência bancária, né? Mostre para ele a divisão, como é feita, a quem caberá qual o valor. Então, isso é muito importante, é um momento de muita clareza para o cliente, né? É a hora de finalizar a relação com o cliente. Então, ela tem que ser finalizada de forma muito clara e muito bem feita, não é? Outra vantagem, pessoal, em relação ao recebimento destacado, é a questão do imposto de renda, o pagamento do imposto de renda, né? Quando se faz a requisição destacada, o advogado vai pagar o tributo, o imposto sobre renda, da parte dele. E o cliente, da mesma forma, ele vai ser deduzido, ele vai ser tributado da parte que a ele cabe. Porque se for um valor só, a tributação vai ser possivelmente mais alta, né? Como se sabe, paga-se mais quanto maior a renda. Então acaba sendo uma divisão também justa, né? Já aqui na separação em relação à tributação, certo? E é interessante, porque se o contrato tiver em nome do escritório, então vamos falar aqui de pessoa jurídica, a tributação da renda vai ser mais amena, né? Principalmente se o escritório tiver aí cadastrado no Simples, né? Se o regime de tributação for do Simples, então o escritório vai pagar menos tributo do que o advogado da carreira solo, o advogado solitário, que vai receber por meio do seu CPF, certo? Outro ponto interessante, se juntar os contratos, né, ou o contrato de honorários nos autos para receber separadamente do cliente, é quando a gente trata de ações em que o poder público foi o vencido, o poder público foi derrotado. E vocês sabem que quando o poder público ele é derrotado, ele paga
o credor por meio dos precatórios. Tá? Os precatórios, aquele pagamento que vai para a fila. Tá? Existe uma série de procedimentos para que esse pagamento se efetive. Né? O precatório, vocês sabem que ele é inserido, né? Esse crédito transitado em julgado, ele é inserido numa lei orçamentária e ele é pago depois de algum tempo, né? Se o crédito for apresentado até julho de um ano, ele vai ser pago até o final do ano seguinte, do calendário civil seguinte. Tá? Então é um pouco demorado, 1 ano e meio no mínimo, né? O poder público estiver em dia, com os pagamentos que são poucos, né? O governo federal ainda está um pouco em dia, o restante os outros 2 níveis da federação estão atrasando esses pagamentos. Né? Mas o que eu quero dizer é que quando o pagamento for feito via precatórios, pode, nesse pagamento destacado, o advogado pedindo para que ele receba separadamente, se esse valor não ultrapassar 60 salários mínimos, se os honorários contratuais eles não ultrapassarem 60 salários mínimos, se crédito federal, o advogado recebe de uma vez, ele recebe fora da fila dos precatórios. Se ultrapassar 60 salários mínimos, ele decide se ele vai abrir mão do que passa, do que excede, para receber em requisição de pequeno valor, que o pagamento é imediato, certo? Agora, se não vale a pena, ele recebe todo o valor, vamos imaginar aí 100 mil reais. Se ele não quiser abrir mão de 34 mil reais, que é o que excede os 60 salários mínimos, ele vai receber todo esse montante, os 100 mil reais, lá na fila dos precatórios. Ele vai ter que aguardar esse crédito, certo? Só uma observação importante, esses 60 salários mínimos, eles são o limite para se receber rapidamente em relação a créditos federais. Se for crédito estadual, 40 salários mínimos, e se for crédito municipal, o limite cai para 30 salários mínimos, certo? Então, isso é muito importante, são questões super interessantes e poucas pessoas tratam, o que nem todos sabem em relação a esse recebimento separado, determinado pelo juiz, porque o advogado juntou aos autos o contrato de honorários. Então, já percebam que é muito importante vocês advogados, terem por escrito como que vai ser feita essa contratação, como que vai ser feito o pagamento, porque isso pode e deve ser levado aos autos, certo? Deixe os seus comentários, obrigado pela audiência, e a gente vai tratando desse assunto e de outros assuntos correlatos nos próximos vídeos. Muito obrigado.